Atos, capítulo 2, vamos nos colocar em pé, vamos ler dos versos 37 a 47. 37 a 47. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Quando foi a última vez que você sentiu o seu coração sendo dilacerado, você sentindo realmente pontadas no coração, enquanto você estava adorando a Deus na igreja, quer seja através de um cântico, de cânticos, ou através de uma pregação? Foi o que aconteceu com aquela multidão. Eles sentiram pontadas no coração, não suportaram e perguntaram: que nós vamos fazer da nossa vida? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E a expressão arrependei-vos quer dizer meia volta, dê meia volta, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Agora todos nós vamos ler o verso 47 juntos? Igreja, vamos ler juntos. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Pai querido e glorioso, obrigado pela leitura de sua palavra nesta noite. Pai, nós precisamos ouvir a mensagem de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas. Obrigado por cada pessoa que pôde chegar aqui nesta noite, que venceu o obstáculo da chuva, da distância e talvez até de outras situações, para que pudesse estar presente neste culto. Fale com cada um de nós, toque o nosso coração, cure as nossas enfermidades físicas e espirituais, salva-nos de todo tipo de perigo. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Podem se assentar? Hoje à noite eu quero lhe fazer uma pergunta. Preste atenção. Por que não começar tudo de novo? Vários de nós daríamos a vida se pudéssemos voltar atrás em algumas de nossas decisões. E voltar atrás em algumas decisões talvez não seja possível, mas começar de novo com novas decisões é sempre possível, porque o nosso Deus é o Deus das oportunidades. Ele é o Deus da segunda, da terceira e da quarta chance. Enquanto você e eu estivermos respirando e vivendo neste mundo, Deus está nos dando oportunidades para começar tudo de novo na nossa vida, quer seja espiritual, matrimonial, profissional ou acadêmica. Deus é o Deus das oportunidades. Eu sei e você sabe, muitas coisas ruins aconteceram nos últimos tempos. Pessoas amadas morreram. Nossa igreja em Goiânia está envelhecendo e juntamente com a sua idade, nós estamos perdendo pessoas que uma vez formavam os pilares da nossa igreja. Pessoas amadas foram vítimas de doenças gravíssimas. Algumas, eu até sei, são incuráveis. Perseguição política. Nossa geração está assistindo pela primeira vez perseguição política. Sempre ouvimos falar que isso já havia acontecido antes no Brasil,
mas nossa geração não tinha visto com seus próprios olhos. Nós estamos vendo a inflação comendo os nossos rendimentos, preços dos alimentos só aumentando e dos combustíveis. Recentemente, vários desastres aéreos e guerras em vários lugares, parece que não tem fim. Tem sido um tempo de muitas mudanças, tanto no cenário nacional como no cenário internacional. Mas se você se lembra, eu avisava constantemente durante os lockdowns da pandemia, nos nossos cultos online, eu avisava que o mundo jamais seria o mesmo. Quantos se lembram disso? Eu avisava que nós jamais iríamos obter de volta certas liberdades que nos foram tiradas durante aquele tempo. E a verdade é que o mundo está mudando mais rapidamente que o embrião no ventre de sua mãe. E olha aqui, o desenvolvimento de um embrião é muito rápido, considerando, tudo o que acontece durante aqueles 9 meses de gestação, e o mundo está mudando mais rapidamente que uma gravidez. Independentemente do que já aconteceu, do que esteja acontecendo, nós temos que olhar para frente. Deus nunca nos chamou para ficarmos olhando para trás. Na verdade, Provérbios diz que não é sábio ficar comparando os tempos passados com os tempos presentes. Não podemos viver das glórias e muito menos das derrotas do passado. Por isso, Deus é o Deus das oportunidades. Paulo claramente disse em Filipenses 3,13: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, falando de perfeição, falando de santificação, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. E a expressão avançando quer dizer progredindo e desenvolvendo-se. O ser humano não pode parar de se desenvolver. O ser humano não pode parar de progredir, como ser humano, como pessoa, como homem e como mulher. No ano em que morreu o bondoso grande rei Uzias, os moradores de Judá estavam afastados de Deus, longe de Deus. Judá estava se apostatando, literalmente, abandonando a lei de Moisés. Judá estava se esfriando espiritualmente e mais se parecendo com as nações pagãs, com as nações vizinhas, do que com o povo de Deus. Mas, depois da morte do bondoso rei Uzias, houve um avivamento espiritual entre os filhos de Judá, e o que parecia perdido foi reavivado, e Judá viveu ainda muitos anos avivado e debaixo das preciosas bênçãos de Deus. Foi preciso, no entanto, um acontecimento trágico, a morte do bondoso rei Uzias, para despertar o interesse de Judá. Mas por que, meus irmãos, não fazer a vontade de Deus sem precisar de acontecimentos grandes ou trágicos em nossas vidas? Por que não fazer a vontade de Deus sem precisar do chicote de Deus? Por que não fazer a vontade de Deus sem precisar passar por experiências espalhafatosas? Por onde podemos, nesta noite, começar a fazer a vontade de Deus? Em primeiro lugar, eu quero lhe fazer esta pergunta: por que não começar tudo de novo? Não importa de onde você venha, de onde você tenha vindo, não importa o que tenha acontecido, a pergunta é simples: por que não começar tudo de novo? Pense nisso. Atos 2:1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E eu peço que você preste atenção na palavra reunidos. Se há alguém nesta noite nos acompanhando pela internet, esta mensagem não serve necessariamente para você, porque estamos falando com pessoas reunidas no mesmo lugar. E essa reunião, ela jamais pode ser substituída. Amém, irmãos?
Isso é bíblico. Por isso que eu nunca chamei os nossos cultos online de igreja online. Não existe igreja online. Igreja tem que estar reunida, senão não é igreja. Quantos entenderam isso? Cultos online é uma coisa, mas a única igreja que existe, irmão Ricardo, é a igreja presencial. É a igreja que está reunida. A crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo já estavam no passado, e agora os discípulos, eles tinham que começar tudo de novo. Imagine, começar tudo de novo. Só que a pregação continuaria a mesma, pois a verdade é absoluta e imutável. O lugar continuava o mesmo, Jerusalém, mas o ministério agora seria diferente, e seria diferente porque Jesus Cristo não estaria mais com eles em pessoa. Jesus não estaria mais os liderando pessoalmente. Então, eles tinham duas opções, e a primeira delas, eles poderiam dizer: o mestre não está mais conosco, não está mais nos liderando, nos amparando, nos guiando, então vamos desistir deste ministério, vamos desistir desta missão. Ou o mestre, ele não está mais conosco, mas ele nos deixou todas as ferramentas necessárias para que possamos servi-lo. Vamos usá-las, não só para o nosso bem, mas para o bem das gerações vindouras. Para o nosso bem, eles decidiram avançar, e estão avançando até os dias de hoje. Por isso mesmo, o mundo inteiro é obrigado a conviver com a igreja. Não é a igreja que é obrigada a conviver com este mundo, mas é este mundo que é obrigado a conviver com a igreja. E quando o nosso dia chegar, Deus irá nos tirar deste mundo. Amém, irmãos? A igreja recomeçou pelo menos 2 vezes, só aqui no livro de Atos. Primeiro, depois da restauração e pregação do apóstolo Pedro. Você se lembra? Pedro havia caído em pecado. Pedro havia abandonado Jesus Cristo, negado Jesus Cristo 3 vezes. A maioria de nós aqui já negou Jesus Cristo 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes. Pedro negou 3 vezes, mas ele foi restaurado. Veja o verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, a palavra de Pedro. Ele foi tão restaurado, mas tão restaurado, que ele foi capaz de pregar o melhor e o maior sermão de todos os tempos. Não sei de ninguém que pregou um único sermão e 3.000 almas se converteram de verdade a Jesus Cristo. Depois ele pregou novamente e mais 5.000 almas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Mas isso só aconteceu porque ele havia sido restaurado, e agora ele estava sendo usado nas mãos de Deus. A igreja, meus irmãos, tinha apenas 120 membros, 120 pessoas, mas graças à obediência de Pedro, Tiago e João, a igreja cresceu 3.000% em poucos dias. Pedro já havia esquecido o seu pecado de abandono, de negação. Ele fez como Paulo disse: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Os apóstolos haviam se esquecido do medo que eles tinham dos fariseus, dos judeus e dos romanos, medo de serem presos e crucificados. E agora lá estavam eles, começando tudo de novo, desde o início, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, exatamente como Jesus Cristo fazia enquanto estava com eles. Isso só foi possível porque Deus é o Deus das oportunidades, porque Deus é o Deus dos recomeços. Se fosse em nossas igrejas, nos dias de hoje, que são as igrejas dos homens, não as igrejas de Cristo, esses discípulos, principalmente Pedro, teriam sido expulsos, teriam sido desprezados, jamais teriam recebido uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Mas como tudo isso aconteceu na igreja de Jesus Cristo, Pedro foi restaurado, todos eles foram restaurados, e novamente eles foram usados e abençoados por Deus. Amém, irmãos?
O segredo de tudo se encontra no verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então a palavra-chave é perseverança, ou seja, não desista nunca. Eu sei que há um slogan do governo federal: sou brasileiro e não desisto nunca. Eles tiraram esse slogan da Bíblia, pois a Bíblia ensina, em outras palavras, eu sou de Jesus Cristo e não desisto nunca. Quem é de Jesus Cristo persevera até o fim. Recém-formado em teologia, pastor Everton de Castro, juntamente com a sua esposa Cláudia, foi enviado para o interior de Mato Grosso. Lá eles passaram por muitas dificuldades, muitas privações. Mesmo sem ser ordenado, ele já estava sendo chamado de pastor, e as pessoas esperavam experiência e sabedoria dele, que ele ainda não tinha. Aí, quando convidamos para trabalhar conosco em Londrina, eu disse para ele: aqui você não será chamado de pastor e irá começar do zero, pois se trata de uma nova filosofia e de uma nova visão de ministério. Na hora ele ficou triste, mas aceitou o desafio de começar do zero, e hoje ele não só se alegra por tê-lo feito, mas ele está aconselhando outras pessoas a fazerem o mesmo, começar do zero. Às vezes começar do zero é muito melhor do que começar de onde você parou, começar de onde você falhou, começar de onde você fracassou. Amém, irmãos? E só Deus é capaz de nos dar esta oportunidade de começar do zero. Eu conheço alguém que quis começar do zero. Ele havia falhado cruelmente na sua vida cristã. Depois de salvo, ele havia cometido os seus piores erros. Finalmente ele se arrependeu, desejou voltar para Cristo, e ele pediu para ser batizado novamente, discipulado novamente, e para ser tratado como novo convertido, ainda que não fosse, ainda que já tivesse se formado em teologia, mas ele soube entender a importância de começar do zero. E a igreja teve essa oportunidade também de começar do zero, e a igreja não a desperdiçou. A igreja teve mais de uma chance e não a desperdiçou. E nesta noite eu quero dizer que união com Deus e união com a igreja são necessários para que você possa começar tudo de novo, pois não adianta recomeçar sozinho, é preciso estar perto de Deus e perto do povo de Deus. A igreja teve uma segunda oportunidade de recomeçar também depois da perseguição dos fariseus. Depois que eles viram 3.000 almas sendo salvas, 5.000 almas sendo salvas, passaram a ter inveja e raiva dos discípulos e passaram a persegui-los. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Na primeira vez, os apóstolos estavam tranquilos, sem nada a se preocupar, sem nada a temer. Mas agora eles tinham que enfrentar a inveja dos fariseus, a fúria dos romanos. Agora sim, eles podiam passar a ter medo da perseguição dos romanos e da crucificação. Mas eles aproveitaram aquela perseguição para servir melhor a Deus. Você sabia que quanto mais perseguidos, mais fortes eles ficavam? Quanto mais eles eram massacrados, mais fortes eles ficavam? Veja o verso 29, eles oraram: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos, que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eu não sou masoquista, mas depois de 30 anos no ministério, hoje eu posso afirmar, quanto mais oposição, quanto mais perseguição, quanto mais pessoas estão tentando prejudicar a obra de Deus, mais forte ela fica, mais abençoada ela é. Amém, irmãos?
Assim como a igreja primitiva, nós também podemos recomeçar tudo de novo. Só que para alguns será o primeiro começo, e para a maioria de nós será o segundo, o terceiro, o quarto começo e assim por diante. Primeiro, este pode ser o começo de sua salvação. Talvez você esteja aqui nesta noite e não seja uma pessoa salva, e Paulo está lhe dizendo, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Hoje você pode começar uma nova vida, recebendo o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas para a maioria de nós, este pode ser o começo de sua reconciliação com Deus. Já faz tempo você está longe de Deus, afastado de Deus. Isso explica seu pouco interesse pela igreja, pelos irmãos em Cristo. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nesta noite Deus está nos dando oportunidade de reconciliação, de reaproximação e de nova comunhão com Ele, através da nossa confissão de pecados. E para a maioria de nós, hoje pode ser o começo de seu avivamento espiritual. Apocalipse 2, versos 4 a 5. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Deus está nos dando a oportunidade de retornarmos ao primeiro estado do nosso amor. Quando dava aquele frio na boca do estômago, quando nós tínhamos alegria de irmos para a casa de Deus, falar de Cristo e de nos envolvermos uns com os outros. Aproveitando então o amor de Deus e a misericórdia de Deus, eu pergunto, por que não começar tudo de novo? Por que não aproveitar esta oportunidade e recomeçar do zero? Por que não? Eu também pergunto, por que não praticar o ministério da oração? E eu chamo de ministério porque é trabalho, é labor, mas vale a pena. A igreja, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Para que Deus possa se movimentar no nosso meio, nós precisamos estar juntos. Para que Deus possa fazer uma obra extraordinária na nossa vida, nós precisamos desta reunião. Moveu-se quer dizer que as orações foram respondidas, foram ouvidas. E aquele pequeno terremoto que moveu aquele lugar onde eles estavam, foi simplesmente uma indicação que suas orações estavam sendo ouvidas. Deus precisa nos mover mais uma vez. A nossa casa precisa ser movida, a nossa família precisa ser chacoalhada, a nossa igreja precisa ser movida, a nossa igreja precisa ser chacoalhada, mas isso só será possível se recomeçarmos a orar como orávamos antes, se começarmos a orar como orávamos antes. Um pai chegou para mim e disse que sua esposa e seus filhos estavam frios espiritualmente, por isso ele também estava para desistir. Minha esposa não apoia mais, meus filhos não apoiam mais, e ele me perguntou o que deveria fazer, e eu disse a ele: pai, deixe-os perceber que eles estão frios, mas você não está, amém, irmãos? Deixe-os saber que eles não têm mais comunhão com a Bíblia, mas você tem. Eles não oram mais a Deus, mas você ora. Eles não querem mais frequentar a igreja, mas você frequenta. Deus precisa mover aquela família.
Quais orações Deus pode responder através de um recomeço? Salvação de familiares. Quantos aqui têm familiares perdidos? Deus pode recomeçar através da sua vida de oração, salvando os seus familiares. Como que eu sei disso? Porque Ele prometeu em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Só que quando o bebezinho nasce, muitos pais pensam se ele será bem sucedido na vida. Mas pai, mãe, a pergunta mais importante é se ele será bem sucedido na eternidade. Porque muitos pais, sem saberem, estão colocando filhos no mundo que vão para o inferno. E nós queremos filhos que vão para o céu. Susana Wesley teve 19 filhos. 19. E todos eles fizeram uma decisão ao lado de Jesus Cristo e viveram vidas para a honra e a glória de Deus. Eu e você temos 2, 3, 4 filhos e geralmente perdemos alguns e às vezes todos para o pecado. E ela criou 19 filhos e não perdeu nenhum. Mas para isso, ela passava pelo menos 2 horas de oração todos os dias. Eu sei que você diria, mas foi numa época que não havia internet, não havia televisão, não havia computador. Mas eu lhe digo, toda época sempre foi difícil orar, toda época sempre foi difícil priorizar Deus. Mas ela priorizava 2 horas de oração por sua família todos os dias, lia a palavra de Deus todos os dias com seus filhos. E ela deixou alguns conselhos para a educação de filhos, que eu achei por bem compartilhar com você nesta noite. São 16 conselhos de uma mãe de 19 filhos. Primeiro conselho: não permita que as crianças comam entre as refeições. Coloque todas as crianças na cama por volta das 20 horas. Faça-as tomar remédio sem reclamar. Reprima a teimosia nas crianças e, desse modo, trabalhe com Deus para salvar a alma delas. Ensine cada uma delas a orar, tão logo comecem a falar. Faça que todas fiquem em silêncio durante a adoração familiar e eu diria durante os cultos também. Não lhe dê nada que peçam chorando, apenas ao que pedem de maneira polida. Para evitar mentiras, não puna a falta que é confessada e da qual se arrependam. Nunca permita que um ato pecaminoso fique sem punição. Nunca puna 2 vezes a criança por uma simples ofensa. Elogie e recompense o bom comportamento. Toda tentativa de agradar, mesmo que fraca, deve ser elogiada. Preserve o direito de propriedade, mesmo nos menores assuntos. Cumpra com rigor todas as promessas feitas. Não exija que uma criança trabalhe antes que saiba ler e ensine as crianças a temerem a vara. Isso nós ouvimos de uma mãe de 19 filhos e nenhum deles se perdeu neste mundo perverso. Este recomeço pode ser o ano da salvação de seus familiares, pais, irmãos, cônjuges, filhos, parentes distantes. Este recomeço também pode ser a oportunidade para o sucesso sobre os nossos pecados. Parece que todos os crentes têm pecados de estimação, mas este recomeço pode ser também o início da vitória contra os nossos pecados. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Deus está dizendo: troque o pecado pela presença de Deus. Ao invés da presença do pecado, sinta a presença de Deus na sua vida.
O pecado é uma doença espiritual, mas que, como uma infecção, pode se espalhar por todo o nosso corpo e destruir nossas vidas. Por isso Pedro disse: arrependei-vos, convertei-vos. Um turista observou um pastor na cidade de Nazaré, levando suas ovelhas para matar a sede em uma fonte de água. E o turista ficou impressionadíssimo com o fato que as ovelhas obedeciam de pronto à voz daquele pastor. Aí, depois de beber a água, bastava o pastor chamá-las, que todas o seguiam de pronto. Curioso, aquele turista foi ao pastor e perguntou: pastor, as ovelhas sempre obedecem à sua voz quando são chamadas? E aquele pastor disse: quase sempre elas me obedecem. Se a ovelha estiver bem de saúde, ela sempre segue a minha voz, mas se ela estiver doente, ela seguirá a voz de qualquer um. E hoje à noite você sabe se você está doente ou não. Você sabe se você está seguindo a voz de Deus ou a voz de homem. Você sabe se está seguindo a palavra de Deus ou o seu próprio instinto. Mas a ovelha saudável, a ovelha que não está doente, ela segue a voz do bom pastor. E a maior doença do crente é o pecado, que está destruindo a paz dentro do seu lar, a paz dentro da igreja, a paz dentro do seu próprio coração. Por isso Hebreus 12:1 diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hoje à noite, se começarmos do zero, podemos orar pela salvação dos nossos familiares e pela vitória de Deus sobre os nossos pecados. E terceiro, se começarmos do zero, haverá suprimento de todas as nossas necessidades, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. A primeira igreja experimentou em vida o que Jesus havia prometido para os seus seguidores: mas antes buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E por 2000 anos a igreja tem vivenciado que todas as vezes que nós colocamos Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus em primeiro lugar, e nos crucificamos, Deus acrescenta, e Deus, Ele supre todas as coisas que realmente nos são necessárias. Nada faltou para aqueles que decidiram fazer parte da igreja ao invés de Israel. Nada faltou para aqueles que decidiram fazer parte da igreja ao invés do Império Romano. E nada faltou para aqueles que decidiram fazer parte da igreja ao invés de fazer parte deste mundo. E se você me permite, nesta noite, nada vai lhe faltar se você decidir fazer parte da vontade de Deus. Jovens, adultos e crianças, nada vai lhe faltar se você colocar Deus em primeiro lugar. Nada irá faltar para quem decidir: estou seguindo a Jesus Cristo, e deste caminho eu não desisto. Então, por quê? Por que não começar tudo de novo? Eu sou daqueles que não gosto de reforma, eu gosto de transformação. Por que não praticar o ministério da oração? E em terceiro lugar, terceira pergunta: por que não buscar por um avivamento espiritual na sua vida? Veja Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, baseado neste texto, Deus não vai reavivar a sua alma e o seu espírito dentro de sua casa, nem dentro de seu carro, nem caminhando na rua. Deus vai reavivar a sua alma reunido com a sua igreja, reunido com o seu povo. Aqui temos, irmãos,
o quadro do verdadeiro avivamento espiritual. E todos, não alguns, foram cheios do Espírito Santo. Não há segredo na vida cristã. A receita é simples: ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é ser vazio de si mesmo. Ser cheio do Espírito Santo é quando nós crucificamos a nossa carne. Ser cheio do Espírito Santo é quando nós não temos direito algum e cedemos todos os nossos direitos a Deus. Tenho feito muitos aconselhamentos nos últimos tempos, e os problemas são variados, mas a causa é sempre a mesma: falta dos frutos do Espírito Santo. Por isso decidimos dar o estudo sobre Gálatas 5:22 e ensinar para a igreja o significado de cada um daqueles 9 frutos. Por isso as pessoas me procuram com tristeza e desânimo, e às vezes até com pensamentos suicidas. Por quê? Porque geralmente elas estão cheias de si mesmas, mas vazias de Deus. Mas quem está cheio do Espírito Santo irá produzir o fruto do Espírito. Vamos ler juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você nesta noite sabe se está cheio do Espírito Santo ou se está cheia de si mesmo. Primeiro, união com o povo de Deus. Jamais poderemos abrir mão da nossa união como igreja. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E eu sempre digo que a igreja é o termômetro da nossa fé. Não adianta tentar separar a igreja da nossa fé e a nossa fé da igreja. Você sabe o quão perto está de Deus através do quão perto você está da igreja. Quando um está fraco, o outro estará fraco também, porque sua fé depende da igreja e a igreja depende da sua fé. Quando eu estudei nos Estados Unidos, irmão Cleto, eu fiquei longe da nossa igreja, eu fiquei longe do nosso pastor. E lá nos Estados Unidos eu frequentava uma boa igreja, mas não era a minha igreja. Havia um bom pastor, mas ele não era o meu pastor. 4 anos mais tarde, quando eu finalmente retornei para o Brasil, eu voltei correndo para a minha igreja. A palavra de Deus claramente diz em Hebreus 10:25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, que é o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, mas talvez também o dia da nossa morte. 2 tendências muito tristes que estão ocorrendo em todas as igrejas, em todas as boas igrejas: ausências e atrasos constantes aos cultos. Mas cheios do Espírito Santo, nós vamos voltar para a casa de Deus e vamos voltar para o povo de Deus. E o segundo resultado de avivamento é a pregação da palavra de Deus. Você se lembra que no início eu li sobre os homens e mulheres que, compungidos no coração, perguntaram: irmãos, o que faremos? E uma vez reavivados, a palavra de Deus vai atacar nosso coração, vai dar pontadas no nosso coração. E é isso que está faltando. E anunciavam com coragem a palavra de Deus. Você sabe que a pregação do Evangelho é obrigação de todos nós, e não apenas de alguns. Naqueles dias, os apóstolos mais edificavam a igreja do que evangelizavam. Vamos deixar isso bem claro. Ou seja, eles eram médicos, mas sabe quem levava ou quem trazia os doentes para o hospital da fé? Eram os próprios membros da igreja, eram as pessoas da igreja. Filipe, que não passava de um diácono,
dentro da igreja, foi pregar o evangelho, lá na cidade de Samaria. Porém o número de convertidos foi tão grande, mas foi tão grande, que aí os apóstolos, Pedro e João, tiveram que ir para Samaria, para prestar socorro ao ministério de Filipe. Não foi o contrário. Não foram os apóstolos que viajaram para Samaria, e aí Filipe teve que socorrê-los. Foi o contrário. Então, isso precisa acontecer conosco. Nossos irmãos, que são vocês, precisam pregar o evangelho, de tal forma que aí os outros, que somos nós, precisarão dar apoio. Para que isso aconteça, precisaremos de coragem, de ousadia, não ter medo do que as pessoas irão falar a nosso respeito ou pensar de nós. União, pregação, e sabe qual é o terceiro resultado do avivamento? É contribuição financeira. Verso 32 diz: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Mas por que nós não estamos vendo esse tipo de generosidade hoje em dia? Egoísmo, um dos piores pecados no meio cristão. É meu carro, é minha casa, é meu emprego, é minha família, é meu tempo, e não compartilho nada do que tenho com outras pessoas. E, infelizmente, quanto mais ricos nós ficamos, menos generosos nós somos. Quanto mais ricos ficamos, menos generosos. Certa igreja pequena perdeu 3 de suas famílias mais abastadas. Porém, o valor das ofertas não foi afetado. Descobriu-se então que aquelas pessoas, apesar de grande potencial financeiro, não investiam na igreja, investiam apenas em si mesmas. Isso acontece também com o nosso carro. Quando nós tínhamos um carro velho, um Fusquinha 66, o emprestávamos para os nossos amigos de confiança. Agora que temos um Toyota Corolla 0 quilômetro, não deixamos nem a esposa dirigi-lo. Mas veja o que a Bíblia diz dos crentes cheios do Espírito Santo: e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então, nesta noite, se cada um de nós for generoso, a igreja irá alcançar todos os seus alvos, principalmente o alvo de reproduzir outras igrejas. Ninguém segura uma igreja unida. Por que não fazer a vontade de Deus, irmãos? Por que não começar do zero? Às vezes, casais me procuram com problemas acima de qualquer solução cabível. E eu digo para eles: vamos começar tudo de novo. Vamos começar tudo do zero. Voltem a namorar, a noivar e a se casar. Claro, estou falando em figuras. Mas vamos começar do zero, porque para recomeçar de onde vocês estão é impossível, porque nem Deus dá jeito no passado. Passado tem que ficar no passado. Então comecem a criar uma nova história a partir de hoje. E quando os casais aceitam esse desafio, Deus abençoa. Comece do zero. Por que não praticar o ministério da oração? Por que não buscar por um avivamento espiritual? Por que não? Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar com isso. Deus é o Deus das oportunidades. Deus é o Deus da segunda, da terceira chance. Deus está lhe dando uma chance hoje à noite. Pense nisso. Vamos fechar os olhos e vamos orar.